o nosso tema é diástase dos retos abdominais. E antes de falar sobre o que é a diástase, eu quero falar para vocês que muitas de vocês vão se identificar que lá atrás, quando eu aprendi sobre diástase, o pouco que eu havia aprendido, principalmente lá na faculdade, me falavam que a diástase era o afastamento dos retos abdominais e ponto. Era isso que a gente sabia. Isso traz pra gente uma insegurança muito grande para avaliar e também para conduzir um acompanhamento com essa gestante. A gente fica insegura, principalmente em relação à avaliação. Como que avalia? Porque lá atrás, quando eu aprendi a avaliação, era uma avaliação em 3 pontos, com a paciente fazendo uma flexão de tronco e ponto. Hoje já mudou muito essa questão de avaliação. Já vou falar para vocês que ainda não se tem um consenso, mas muito já mudou, desde lá os 3 pontinhos, né? Na região umbilical, 3 acima, 3 abaixo, era isso que a gente avaliava. E avaliava separação dos retos abdominais. Eu acredito que muitas de vocês aprenderam dessa mesma forma, e até porque se hoje ainda faltam estudos, lá atrás esse conhecimento ele era mais raso ainda. Então hoje a gente tem muita coisa já descoberta sobre a diástase, mas muito ainda pela frente para estudar, para ir atrás de evidências, muitos estudos com a gestante, com a puérpera deverão ser feitos, mas já mudou bastante coisa e isso é muito bom, né? A evidência traz para a gente mais segurança na nossa prática clínica. Então, para a gente começar a live de hoje, que é sobre diástase, o primeiro ponto dessa live é o que é diástase dos retos abdominais. Então, anota aí. Diástase dos retos abdominais, ela é definida como a separação dos feixes musculares do reto abdominal da linha alba. Envolve também um afinamento gradual e um alargamento dessa região, um alargamento da linha alba, combinado com a frouxidão geral dos músculos da parede abdominal ventral. O que quer dizer tudo isso? A gente tem sim o afastamento, mas eu não tenho só isso. Eu tenho toda uma instabilidade dessa linha alba e essa instabilidade sim se reflete na força, na função de toda essa musculatura, principalmente pensando em estabilidade ventral. Então a gente tem o afastamento dos retos, mas a gente também tem alterações dessa linha alba. E esse aumento da distância entre os retos, ele é mais relatado durante a gestação, mas ele pode acontecer também ali no pós-parto. Durante a gestação, um ponto mais comum de aparecimento da diástase não fisiológica, que a gente já vai falar sobre isso, é lá no 3º trimestre. E essa diástase, ela pode permanecer mesmo depois desse parto, mesmo depois desse pós-parto. Então, ela tá ali em algumas semaninhas desse pós-parto, até 3 meses depois desse parto, geralmente ela ainda está ali, mas ela ainda pode permanecer. Outro ponto importante é que a etiologia e a patogênese da diástase, ela ainda é desconhecida e não tem consenso na literatura. Se, por exemplo, idade, modo de parto e paridade são fatores de risco para diástase. Não se tem ainda na literatura dizendo, não, pacientes que tiveram mais de uma gestação, elas têm mais propensão a uma diástase. Até alguns estudos trazem que a gestante de uma segunda, de uma terceira gestação, ela tem mais predisposição a uma diástase. Porém, isso ainda não tem uma evidência forte para sustentar esse fator de risco.
Então, hoje a gente ainda não sabe exatamente essa etiologia da diástase. E além de ser uma preocupação estética para muitas mulheres, alguns estudos trazem algumas outras consequências, como força abdominal prejudicada, dor lombar e da cintura pélvica e distúrbios do assoalho pélvico. Mas outra questão aqui, uma revisão sistemática bem recente que eu vou disponibilizar para vocês amanhã lá nos stories, encontrou que essas evidências elas são fracas no que diz respeito à relação da gravidade dessa diástase com o surgimento dessa dor lombar e o comprometimento de força de abdômen. Então aqui a gente para pensar que ainda faltam estudos com relação dessa correlação entre a diástase com essas consequências, principalmente o que é mais relatado aí na literatura, a redução de força e de função desse abdômen, essa dor lombar e as disfunções do assoalho pélvico. Esses 3 pontos, eles aparecem na literatura, no entanto, ainda com evidências fracas dessa correlação. E vocês devem estar pensando, qual é o principal motivo para a diástase acontecer na gestação? O que acarreta essa diástase lá na gestação? O primeiro ponto aqui é que essas propriedades viscoelásticas inerentes ao colágeno tornam a linha alba mais propensa a aumentar o seu comprimento quando essa tensão mecânica ela é prolongada. E prolongada aqui no caso da gestação, com aumento duradouro dessa pressão intraabdominal. E esse aumento duradouro dessa pressão intraabdominal de um feto em crescimento, desse útero em expansão e combinado também com os hormônios da gestação, por exemplo, o aumento da secreção de relaxina, progesterona e também do estrogênio, aliados todos esses fatores ao tecido conjuntivo, vão criar um efeito de alargamento normal, fisiológico dessa diástase. Então, aqui 3 pontos principais. Útero em crescimento, a gente tem um aumento da pressão intraabdominal e ação hormonal nessa linha alba, que é um tecido conjuntivo. Todos esses 3 fatores, eles propiciam esse aparecimento da diástase fisiológica. Outro ponto muito importante é que esse bebê ele precisa crescer e todo esse corpo da mulher ele vai se remodelar para que ocorra esse crescimento do bebê de forma saudável, de forma fisiológica e esse abdômen ele vai se distender. E essa parede anterolateral desse abdômen, ele vai sofrer mudanças dramáticas à medida que a gestação ela avança. Os 2 ventres musculares desse reto abdominal, eles vão alongar e se encurvar, né, se alterar de posicionamento à medida que esse abdômen ele se expande durante a gestação. E olha só que ponto muito importante. Com 38 semanas de gestação, o alongamento dessa musculatura abdominal, ela vai para uma média de 115% em comparação ao início dessa gestação. 115% de alongamento. Imagina comigo o bíceps de vocês alongado 115%. É um músculo muito menor do que o nosso reto abdominal, do que os músculos abdominais. Mas se a gente imaginar esse alongamento, olha só o quanto essa musculatura é estirada e olha o quanto ela vai perder também de vantagem mecânica. Isso tudo acontece de forma fisiológica.
Porém, a gente tem toda uma alteração aí corporal e em detrimento aí desse alongamento desse abdômen. A região infraumbilical, quando vocês vão avaliar pacientes de vocês, geralmente é uma região onde a gente pouco encontra a diástase. Essa região da linha alba, ela tem o maior número de fibras transversais. E o nosso transverso do abdômen, ele também faz uma faixa, uma cinta, principalmente no sentido cranial, promovendo aí uma maior capacidade dessa região de resistir a tensões contínuas, a tensões impostas ali daquele útero em crescimento. Então, à medida que o útero em crescimento ele sobe, ele sai da pelve por volta da 12ª semana e entra em contato com essa parede abdominal, toda essa região ela vai ter essa tensão constante ao longo dessa gestação. E por esse motivo, por essas fibras transversais, por essa ação cranial do transverso do abdômen, essa região ela tem taxas menores de diástase. O que acontece mais são as diástases em cima dessa cicatriz umbilical e acima desse ponto. Então, aqui é um ponto muito importante quando a gente vai avaliar a nossa paciente e a gente vai perceber ponto em cicatriz umbilical e ponto acima são mais frequentes e ponto abaixo dessa cicatriz umbilical, os pontos abaixo são menos frequentes por essa tensão da região, por essas fibras transversais e por conta também do transverso indo em direção ao sentido cranial. Outro dado muito importante aqui para vocês. Na 21ª semana de gestação, até a 20ª semana, aqui é um artigo bem interessante, mostrou que a prevalência de diástase é por volta dos 33%, já na 21ª semana. Então, esse útero está em crescimento ainda e essa diástase ela já aconteceu. Lembrando que essa diástase ela é fisiológica. A gente já vai entender até que ponto ela é fisiológica. Essa diástase ela pode chegar a 70% no 3º trimestre e ela pode permanecer em 35 a 60% das mulheres lá no puerpério imediato. Então, é uma taxa bem alta de mulheres que continuam com essa diástase lá no puerpério. Então, chega a 60%. E até que ponto é fisiológica a diástase durante a gestação? Deixa eu só tomar uma aguinha para a gente falar sobre esse assunto. Quando a gente pensa em classificação de diástase, a gente tem também na literatura algumas questões que trazem diferentes parâmetros. Então, a diástase, ela é fisiológica na gestação. A gente usa um parâmetro, uma classificação de diástase que foi proposta lá ainda em 1990 por Haney, que ele fala que a diástase leve, a diástase fisiológica é acima, abaixo dos 3 centímetros. Então, diástase leve, fisiológica, abaixo dos 3 centímetros. Moderada, de 3 a 5 centímetros. E uma diástase severa, acima dos 5 centímetros. Repetindo, diástase fisiológica, leve, abaixo dos 3 centímetros, diástase moderada dos 3 aos 5 centímetros e diástase severa acima dos 5 centímetros. No entanto, a gente ainda não tem um consenso na literatura sobre esses padrões de medida. A gente vê bastante a questão da palpação digital, a gente vê também
a questão do ultrassom, a gente vê tomografia, ressonância, a gente vê várias formas de medida. E um estudo recente, um estudo que usou ultrassom, ele sugeriu que em mulheres nulíparas a largura normal da linha alba ela deve ser inferior a 15 milímetros, ou seja, 1,5 centímetros no processo tifoide, 22 milímetros, então 2,2 centímetros a 3 centímetros acima da região umbilical e 16 milímetros a 2 centímetros abaixo da região umbilical. Vou repetir para vocês. A largura normal da linha alba, ela deve ser inferior a 15 milímetros no processo tifoide, então abaixo do processo tifoide, 22 milímetros a 3 centímetros acima da região umbilical e 16 milímetros a 2 centímetros abaixo da região umbilical. Isso é o que eles consideram como linha alba normal em mulheres nulíparas. No entanto, até o momento, o conhecimento sobre essa largura normal ainda é escasso, ainda tem poucos estudos. Esse é um artigo que eu também vou disponibilizar para vocês depois, que foi o que utilizou o ultrassom para avaliar essas mulheres nulíparas. Hoje é uma ferramenta muito utilizada, mas atualmente o padrão ouro, ele não é o ultrassom. O padrão ouro para avaliação da parede abdominal é a tomografia computadorizada. Só que é um método caro, é um método que não tem no nosso consultório e é um método que vai expor a nossa paciente à radiação, o que seria contraindicado para a nossa paciente gestante. Então, a gente está falando de paciente gestante e a gente tem um método padrão ouro que não pode ser usado por elas. Então, a gente ainda tem muito que estudar, principalmente sobre pontos de corte, quais são os parâmetros ideais, tudo que a gente precisa saber, principalmente sobre avaliação e também sobre essa questão de avaliação, qual a ferramenta é mais indicada em cada caso. A gente tem várias formas de avaliação, no entanto, o que a gente utiliza mais no nosso consultório é a nossa palpação digital. E falando sobre medidas, a gente tem hoje uma classificação de 5 pontos ao longo da linha média, ao longo da linha alba. Ele foi proposto por Raypold, que a gente utiliza hoje na nossa prática clínica. É uma medida que fala também de uma avaliação dinâmica, então eu não faço mais só a flexão de tronco, mas sim eu vou avaliar também com movimento de membro inferior, eu vou avaliar através de atividades dinâmicas, eu vou avaliar através da observação da minha paciente lá nos exercícios. E para quem trabalha com gestante, seja na fisioterapia pélvica, seja no pilates, vocês já devem ter observado que alguns movimentos, por exemplo, a tua paciente levantou da maca sem virar de decúbito lateral, ela levantou em decúbito dorsal. E a gente viu que formou uma crista nesse abdômen. Essa crista é um aumento de pressão intraabdominal. Se esse aumento dessa crista for provocado durante um exercício, ou a paciente não está fazendo uma respiração, uma ativação correta dessa região, da região abdominal, ou aquele exercício não é indicado naquele momento para a tua paciente. Então, a gente tem sim uma avaliação com a palpação digital, mas eu também tenho uma observação dessa diástase. Porque se aquele movimento de levantar da maca, o movimento daquele exercício está propiciando aquela crista ali no abdômen,
aquele movimento, com o passar do tempo, com o avanço da gestação, ele pode gerar uma diástase além do fisiológico. Hoje teve uma perguntinha sobre a avaliação da gestante. Qual o motivo de avaliar essa gestante, sendo que a diástase ela é fisiológica na gestação? O motivo para avaliar essa diástase lá na gestação é um motivo de acompanhamento. Eu vou acompanhar essa diástase, seja em uma avaliação a cada trimestre, não precisa ser semanal, não precisa ser quinzenal, até porque essa diástase ela é fisiológica, mas é um método de acompanhamento para que, se em determinado momento eu verificar que aumentou muito de um momento para o outro, se durante um exercício, ela está fazendo uma atividade diferente agora, se aquele momento ali eu verifico que a minha paciente está gerando muita tensão naquele abdômen, muito aumento de pressão, a gente vai entrar com estratégias para orientações, estratégias de exercícios, para que eu evite a progressão descontrolada daquela diástase. E eu falei lá na caixinha de perguntas que não é só exercícios, porque até a forma como a minha paciente levanta da maca é uma atuação de acompanhamento ali daquela diástase. Porque a gente não pode prevenir uma diástase fisiológica, que ela deve acontecer, ela tem que acontecer, mas eu posso prevenir com que a minha paciente piore aquele quadro de diástase além daquele fisiológico. Então, isso é muito importante a gente ter essa diferença em mente. Aí eu vou avaliar sim a minha paciente, eu vou avaliar para verificar se está dentro do padrão fisiológico, mas o que eu faço se ela não está mais naquele padrão? Então, estratégias de orientações, principalmente posturais. Eu falei de levantar da maca, isso é um ponto muito frequente entre as nossas pacientes, mas também entram estratégias de exercícios que a gente vai falar mais lá na frente. E agora eu quero trazer para vocês o que acontece quando a gente tem uma diástase além do fisiológico na gestação. Então, quais os impactos dessa diástase além do fisiológico durante essa gestação? E a gente tem vários pontos, porque a parede abdominal ela está relacionada a várias funções dentro desse corpo humano, dentro desse corpo da nossa gestante, incluindo a manutenção da postura, a estabilidade do tronco, estabilidade da pelve, respiração, regulação de pressão intraabdominal e sustentação das vísceras abdominais. Então, olha quanta função essa parede abdominal ela tem. E quando a gente pensa em uma alteração dessas funções, elas podem acontecer sim secundariamente a uma diástase. Então, por exemplo, a minha paciente tem uma diástase, eu posso perder uma estabilidade de tronco, eu posso perder uma estabilidade de pelve, eu posso ter alterações da regulação dessa pressão intraabdominal, alterações dessa sustentação das vísceras abdominais e com isso daqui a pouco gerar uma hérnia na região. Então, essa alteração provocada pela diástase, ela sim pode acontecer, uma vez que esse tecido facial, que é essa região da linha alba, esse tecido conjuntivo, ele é comprometido, ele está comprometido. E o aumento da distância entre esses retos demonstrou estar correlacionado com a diminuição de força dos flexores de tronco. Então, a correlação negativa moderada, ela foi encontrada entre a presença de diástase. Então, quanto maior essa diástase, menor essa força e resistência dos flexores e rotadores de tronco.
Isso aqui foi encontrado num estudo feito com mulheres no pós-parto. Então, diferentes mecanismos eles têm sido propostos para explicar essa ineficácia da estabilidade. Então, mulheres com diástase, elas podem apresentar a fáscia lombosacral e tóraco-lombar alongadas, que pode ser incapaz de gerar tensão. Além disso, a falta de estabilidade pode ser justificada também por alterações no comprimento, largura e ângulo de inserção do reto abdominal. Então, alterou a mecânica muscular, eu posso alterar sim a estabilidade de tronco e estabilidade da região pélvica. Além de mudanças hormonais, a gente viu que os hormônios também vão agir nessa linha alba, nesse tecido conjuntivo, que eles são comuns lá na gestação, mas também pode acontecer alterações hormonais ao longo da vida dessa mulher, principalmente lá na menopausa, onde a gente tem a queda de estrogênio, e essas alterações hormonais podem alterar as propriedades desse tecido conjuntivo e contribuir para a falta de estabilidade, principalmente dessa região de tronco. Deixa eu só tomar mais uma aguinha. Alguma dúvida, pessoal? Até agora? Outro ponto muito importante é que a diástase ela pode levar a implicações graves para a região abdominal, principalmente com relação à flacidez e abaulamento dessa região, dessa parede abdominal. Embora essa alteração ela não cause nenhum desconforto para minha paciente ou dor, mas em caso de esforço excessivo, ela pode sim alterar a funcionalidade dessa musculatura pela falta de controle de pressões ali na região. Essa falta de controle de pressões, ela pode provocar essa falta de estabilidade e gerar mais pressão, tanto em abdômen quanto em região pélvica também. A diástase, ela pode alterar também a postura e dar mais tensão em toda a região posterior, gerar mais tensão em região posterior devido a essa força e função reduzidas de toda essa parede ventral, podendo acarretar em dor lombar. No entanto, os estudos eles também não trazem tão forte essa hipótese, então a gente precisa de mais estudos na área. Então, essa relação com a dor lombar, ela ainda merece ser bem estudada, porque ainda tem algumas alterações aí na literatura. Outra questão que foi postulada lá na literatura é que a diástase ela pode alterar a mecânica do tronco. Lembra lá do cilindro, né, da região de tronco, onde a gente tem o abdômen nessa região ventral, toda a parte posterior a gente tem ali principalmente lombar, dando essa estabilidade. A parte superior desse cilindro eu tenho o diafragma e a parte inferior eu tenho o assoalho pélvico. Se eu perco essa estabilidade ventral, todo esse meu cilindro ele vai ficar comprometido. Então a gente tem aí uma alteração de mecânica desse tronco, está alterando também a estabilidade pélvica, alterando postura e também aumentando o risco aí de uma dor lombar, de uma dor de cintura pélvica. E a gente pode ter também outros comprometimentos, como alterações da parte respiratória, alterações também da região pélvica, como disfunções pélvicas. Mas a gente já vai falar sobre isso. Essa diástase ela pode provocar também uma piora da percepção corporal, menor satisfação corporal, principalmente relacionada àquela diástase grande, onde eu tenho uma flacidez dessa região.
e uma diminuição dessa estabilidade de tronco, que hoje é o mais importante, é o mais relatado na literatura. Sobre distúrbios do assoalho pélvico, disfunções desse assoalho pélvico, existem alguns estudos na literatura que tentaram correlacionar a diástase com incontinência, a diástase com incontinência anal, com prolapso, mas nada ainda é certo, nada ainda é claro. Tem até um estudo que trouxe que a principal correlação que eles encontraram foi com a incontinência fecal, porque o transverso abdominal, ele também regula a defecação. Então, a gente tendo alterações ali dessa mecânica de pressões dentro desse abdômen, a gente pode alterar também essa mecânica da região retal, da mecânica da região anal. Porém, nesse estudo, vários vieses na metodologia eles foram encontrados e a gente não pode ter segurança da utilização desses resultados. Então, a gente sempre tem que olhar esse artigo sempre com a pulguinha atrás da orelha, porque a gente precisa de uma metodologia forte para a gente poder utilizar ali no nosso consultório. Um estudo com uma característica adequada para essa utilização. Então, ainda faltam estudos que vão comprovar todas essas alterações, principalmente relacionando com a dor lombar e com as disfunções desse assoalho pélvico. E agora eu vou falar com vocês sobre a atuação da físio durante a gestação para a diástase. Não quero desanimar vocês, mas a gente ainda não tem quase nada na literatura comprovando sobre os exercícios para o assoalho pélvico, sobre os exercícios respiratórios de ativação abdominal. Nada é comprovado ainda que vá prevenir ou que vá melhorar, que vá reduzir essa diástase. Então vamos lá. Até o momento, a gente não tem evidências claras mostrando se a diástase ela pode ser tanto reduzida quanto prevenida com treinamento abdominal ou outros tipos de exercício. Tem uma revisão sistemática que eu vou mandar para vocês amanhã, eu vou colocar ali nos stories, que é uma revisão sistemática e que fez uma meta-análise com 2 ensaios clínicos randomizados. Essa revisão, ela encontrou evidências de nível muito baixo sobre o treinamento do transverso abdominal em reduzir essa diástase, que é o principal exercício que a gente trabalha lá no consultório. Então, a gente ainda não tem evidências claras aí dessa redução desse padrão de diástase utilizando essa metodologia, utilizando esse exercício. Embora esses 2 estudos tenham mostrado uma diminuição significativa da diástase, comparando o treinamento abdominal com um grupo intervenção mínima que eles passaram um exercício sem nenhuma orientação, e o outro grupo comparando aí com os exercícios com o transverso. Só que a qualidade da evidência ela é considerada muito baixa ainda para a gente ter essa comprovação. Mas tem aqui que a gente teve uma redução desse diâmetro, dessa distância entre os retos abdominais, utilizando aí os exercícios para o transverso. Então, até agora, os resultados desses ensaios clínicos, eles são contraditórios e não têm evidência suficiente para recomendar qualquer programa de exercícios fisioterapêuticos específicos para diástases. O que a gente sabe?
que o treinamento abdominal ele gera uma melhor estabilidade de tronco, melhora das transmissões de pressões, melhora também da estabilidade pélvica e com isso a gente facilitaria aí uma redução das pressões que poderiam piorar ali o quadro dessa diástase. Então é por esse modo que a gente utiliza principalmente o transverso aliado também ao assoalho pélvico, para que ocorra toda essa dinâmica dentro desse tronco, dentro de toda essa região de tronco, de região pélvica, para que a gente reduza a pressão intraabdominal e trabalhe essa sinergia entre esses músculos. E os exercícios mais recomendados para as mulheres são exercícios direcionados ao transverso. Na literatura a gente vê aqui 89% que são feitos através dessa ativação e músculos do assoalho pélvico com 87%. Então tem bastante literatura trazendo sobre a utilização, só que a gente ainda não tem um consenso entre nós profissionais, um consenso na literatura sobre a melhor forma, a melhor abordagem aí para a diástase. A gente tem algumas questões que a respiração forçada, então uma expiração forçada com contração de transverso e oblíquo tem sido recomendada como uma abordagem suave de exercício para reduzir a diástase lá no pós-parto, enquanto exercícios de flexão de tronco eles são contraindicados, então são desaconselhados. Então os exercícios de transverso e de oblíquo eles são recomendados, já os de flexão de tronco eles são desaconselhados. Isso aqui eles trabalharam com pós-parto, mas a gente utiliza essa mesma abordagem para a gestante. Então eu vou trabalhar ali ativação através da respiração da região de transverso, de oblíquo e evitar a flexão de tronco com essa paciente, principalmente a gestante. Um estudo de Tabet, ele mostrou uma redução significativa da diástase em 8 semanas de treinamento com um programa de exercícios de estabilidade central profunda, em comparação com um grupo controle submetido a um programa tradicional de exercícios com flexão de tronco. E eles mostraram que ocorreu aí uma redução dessa diástase e com relação a esses estudos, há fortes evidências a favor, tem um efeito positivo aí desse treinamento do core, desse treinamento dessa musculatura profunda, nessa melhora da função muscular abdominal e na melhora de força também. E a gente, quando pensa na gestante, a gente está pensando numa paciente que altera completamente a mecânica muscular da região de abdômen, a mecânica ventilatória. Então, por esse motivo, a gente vai trabalhar muito esse exercício. Eu digo muito para a paciente que o abdominal da gestante e o abdominal da puérpera é a respiração. Até porque a flexão de tronco, a ponte, a tesoura, ela é desaconselhada para essa paciente. Até porque já tem um aumento de pressão intraabdominal. Na gestação, essa diástase ela ainda está instável lá nesse pós-parto, então eu preciso ter esse cuidado. Não só pensando nessa diástase, mas pensando em toda essa função da parede abdominal, de estabilidade de tronco, estabilidade pélvica, de melhora de pressões, de controle de pressões, controle também da defecação. Então a gente precisa pensar nessa diástase de forma global. Eu não vou pensar só na parte estética, que é a separação dos retos. Não, eu preciso pensar na funcionalidade. Qual a funcionalidade que está alterada ali? O que está acarretando para minha paciente?
Ah, mas aquilo na gestante ainda é fisiológico. Tá, então o que a gente pode fazer para que não passe daquele fisiológico? Para que ela mantenha o padrão fisiológico. Então a gente pode, lembra lá que eu falei da postura para levantar? Então a gente, desde o começo dessa gestação, a gente vai abordar sobre o tema postura com essa paciente. Desde o início dessa gestação, a gente pode pensar em um melhor controle postural, em uma melhor técnica de ativação desse transverso, desse reto. A gente vai pensar em trabalhar melhoras de transmissões de pressões ali naquele abdômen. Ah, o treino de pré-contração lá na academia, onde eu vou trabalhar a ativação desse abdômen e ativação desse assoalho pélvico de forma sinérgica. Eu vou trabalhar para que durante o aumento de pressão intraabdominal provocada pelo exercício, eu não sobrecarregue ainda mais aquela linha alba, sobrecarregue ainda mais a região de assoalho pélvico e propicie ali uma diástase ou uma disfunção desse assoalho pélvico. Então eu tenho que pensar nessa diástase na gestante de forma global, não pensando só nos 3 centímetros, mas pensando em toda a repercussão que ela pode gerar para essa nossa paciente e pensando também que tem um pós-parto, né? Então essa paciente lá no pós-parto, quais as consequências de uma diástase tão grande lá nesse pós-parto? Além da característica estética para ela, mas pensando para nós, quais são as alterações funcionais que uma diástase acima dos 5 centímetros ali, que a gente viu, uma diástase severa, pode acarretar para a nossa paciente no pós-parto. A gente ainda não tem nada na literatura comprovando que pode gerar mais incontinência, só que se a gente pensar pela ótica da fisiologia, a gente pensa que vai aumentar mais a pressão intraabdominal ali e aquela pressão ela pode agir em cima daqueles órgãos pélvicos, piorando ali o quadro de uma abertura daqueles esfíncteres. Então, a gente não tem na literatura ainda, mas se a gente pensar de uma forma, de um olhar global, né, a gente pode sim tentar verificar essas correlações que vão acontecer com a minha paciente. Não só lá no pós-parto, como eu falei para vocês, mas pensando também durante essa gestação. Dúvidas, pessoal? Alguma diferença em abordagens? Alguma questão relacionada à avaliação? Vamos lá. Amanhã eu vou colocar para vocês lá nos stories alguns artigos que são artigos bem interessantes para vocês estudarem sobre a diástase, sobre essas correlações, são revisões sistemáticas com meta-análise, são artigos muito bons, mas que trazem outros artigos que não têm uma evidência tão forte. A Dani perguntou sobre o tape que estão colocando no pós-parto. Sobre o taping, eu já falei para as minhas alunas, o taping ele ainda não tem evidências, não tem nada mostrando a eficácia dele, tanto na gestação quanto no pós-parto. Outra questão que sempre me perguntam sobre a cinta no pós-parto, a cinta ela é desaconselhada porque a gente precisa ativar esse abdômen nesse pós-parto, fazer de forma voluntária e não através de uma cinta que vá deixar aquele abdômen sem uma atividade. A Aline pediu, já ia te pedir para disponibilizar os artigos, amanhã vão estar lá nos stories, então é só clicar no link e baixar. Muitas vezes, meninas, vocês têm dificuldade de baixar os artigos porque vocês estão acessando do celular. Então, se vocês puderem tentar baixar de um computador, fica muito mais tranquilo. E até para estudar, para se concentrar no computador, é mais fácil.
A Priscila colocou, podemos ter bons resultados mesmo após 1 ano de pós-parto? Pri, com relação a esse 1 ano, a gente sempre tem que se perguntar, a paciente, ela fez algum acompanhamento dentro desse 1 ano? Se ela não fez nenhum acompanhamento, você vai iniciar do zero com ela. Então, sim, você pode ter ótimos resultados. Mas, por exemplo, aquela paciente que durante todo esse 1 ano ela fez esse acompanhamento, fez os exercícios e ela não conseguiu baixar nada, aquela diástase, por exemplo, de 5 centímetros, ela é uma candidata a fazer uma cirurgia, tá? Então, depois desse 1 ano, se não baixou desses 5 centímetros, ela pode ser considerada, tem até um grau de recomendação para que seja feita a cirurgia. Vamos lá, próxima perguntinha. Aline, tem algum artigo sobre as cintas? Eu não tenho nesses que eu vou disponibilizar para vocês, mas eu posso pesquisar e qualquer coisa eu disponibilizo também se eu encontrar alguma evidência recente. Eletro junto com os exercícios, como você conduz? Aline, a gente vai deixar esse assunto da eletro junto com os exercícios, eu vou deixar para a live que eu vou fazer com vocês sobre a diástase no pós-parto, que a gente está falando sobre a diástase na gestação, e na gestação a gente não pode utilizar a eletro. Então aguardem que eu vou trazer para vocês outra live sobre esse tema, mas pensando no pós-parto, que a nossa abordagem aqui durante a gestação, ela fica restrita aos exercícios e orientações, mas lá no pós-parto a gente pode agir com outras estratégias. Lembrando que tem uma caixinha de perguntas aberta lá nos meus stories e eu respondi algo relacionado a isso. Se vocês não viram ainda, depois vão lá para ver. Eu coloquei até sobre o posicionamento dos eletrodos. A Karen, passando só para agradecer seu conteúdo e dizer para quem não comprou seu curso ainda que vale muito a pena. A Karen é a minha aluna. Onde encontra essas medidas da diástase? Kelly, você vai encontrar nos artigos que eu vou colocar amanhã para vocês.